O Senhor abençoe a todos nós. Nós vamos ficar em pé e vamos ler Efésios capítulo 4. E a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Amém? Efésios capítulo 4. Nós vamos ler um versículo apenas, o verso 27. Enquanto isso, nós agradecemos aos nossos irmãos visitantes. Estou vendo ali o irmão José, lá do Rio Grande do Sul. Deus te abençoe. Falar em Rio Grande do Sul, nós temos uma nota de pesar, tristeza profunda, profundíssima, que confesso que parece que pega a gente no contrapé e abala. É a partida do filho do pastor Wilmer, num acidente de moto esta noite. Um garoto de 20 anos de idade, e a moto foi atingida por um carro e ele faleceu na hora. Uma tragédia em família, uma dor. E eu não sei como o momento que eles estão vivendo é de extrema dor. E eu confesso que recebi a notícia e fiquei, de alguma maneira, também muito abalado. Ainda que sabendo que é um consolo de um reencontro, mas a separação drástica. Aliás, irmãos, eu sei que tem muitos irmãos aqui que andam de moto. O Brasil, há alguns anos atrás, tinha uma dívida que era considerada impagável, uma dívida com o FMI, com outros países. E hoje, aquilo que era impagável alguns anos atrás, o Brasil está gastando 50% daquela dívida por ano, só com acidentes de motos. A despesa que o governo está tendo por ano com motoqueiros que são acidentados, que o governo tem que arcar com as responsabilidades nos hospitais públicos e depois indenizar e depois aposentar. Então, isso tem gerado aos cofres públicos mais ou menos 50% do valor daquela dívida. Está se pagando por ano só com motos. Infelizmente, eu tenho 2 filhos que têm motos. Infelizmente, porque se me ouvissem, não andavam de motos nunca. E um genro também. Eu sei o tamanho do perigo. Sei que quando acontece alguma coisa, é fatal. E aos irmãos que têm moto, eu digo porque eles são violentos, são imprudentes, eles não respeitam o trânsito. Essa semana até me aconteceu uma coisa engraçada aqui. Eu ia bem devagar ali, e passou um motoqueiro por mim, passou na frente da minha caminhonete, olhou para trás e fez assim para mim: ande devagar. Ele estava parado com o irmão Severino num congestionamento, parado, a caminhonete parada. Passou um motoqueiro entre mim e outro carro, não foi, irmão Severino? Bateu no retrovisor do carro e sai levando tudo. Eles não respeitam nada. Sai fazendo zigue-zague, cortando, de forma que aí você tem... Quando eu vou para Recife, a coisa mais rara é não encontrar um motoqueiro morto ou acidentado ali na entrada de Recife. É uma coisa raríssima que isso a gente vê todo dia. Então, é uma situação muito, muito drástica, muito terrível, a questão das motos, e que o governo vai ter que tomar uma medida
muito mais rápida do que se possa imaginar. Quem sabe fazer uma avenida só para eles andar, porque não é possível mais. Vai ficando uma coisa incontrolável. E cada dia mais desastre, mais famílias enlutadas e mais dores. Mas vendendo muito, dá muito imposto. Infelizmente, esta nação vive assim, o mundo vive assim. Tem coragem de colocar num cigarro que tem 4.700 toxinas num cigarro. E o governo tem coragem de liberar para o povo fumar, só porque paga imposto. É uma civilização do diabo. Vamos ler a Bíblia. O verso 27. Não deis lugar ao diabo. Vamos orar. Pai, nós pedimos ao Senhor, ocupe as nossas vidas, que não haja em nosso ser um pequeno espaço para que Satanás penetre, mas preencha todo o nosso ser com o Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos, irmãos. Se nós prestarmos atenção, como Deus, em sua sabedoria, colocou as coisas nas Escrituras, cada dia que passa a gente fica assim mais perplexo, mais admirado de ver a sabedoria de Deus. Nós às vezes lemos a Bíblia como se lê um jornal ou um livro, e muitas pessoas não podem parar e entender que para conhecer o que está escrito na Bíblia precisa estar no mesmo espírito que a Bíblia foi escrita. E ela foi escrita através de homens inspirados pelo Espírito Santo, que na maioria foram profetas. E você vai ver a necessidade de ter um profeta com uma visão profética para te trazer de volta para o que a Bíblia é, um livro profético. Ou então você vai analisar com a sua mente, com a especulação, com a fertilidade da mente humana, e nós vamos encontrar o caos em que encontra a religião hoje, que é uma Babel, cada um pensando e agindo da sua maneira. Eu espero que o Espírito que escreveu a Bíblia possa entrar em sua vida, para dirigir você à finalidade pela qual Deus colocou a Bíblia em nossas mãos. Quando nós voltamos ao princípio, ao início de todas as coisas, parece que no primeiro momento a gente passa por cima. Eu disse aqui que o primeiro verso da Bíblia já relata um projeto muito grande e que a maioria das pessoas desconhecem. Por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. O verso 2, a terra era sem forma e vazia. Então aí você tem, parece que uma ideia de que Deus quer fazer o mundo, as pessoas terem um conhecimento intelectual de como o planeta veio à existência. Mas não é este o relato. Não é este o objetivo pelo qual isso está colocado ali. Em primeiro ponto, se nós olharmos aqui, a nossa tradução da nossa Bíblia está no princípio criou Deus, mas o texto original em que foi escrito no hebraico está no princípio criou Elohim. Elohim. Elohim é E-L-O-H-I-M. E-L quer dizer Deus. El é Deus.
é o sustentador, é o governador, é o todo-poderoso. Este é El. Lohim, ou Loim, quer dizer lodo, barro. O primeiro verso está dizendo que Deus, no princípio, fez um plano, um projeto, em que o Todo-Poderoso se manifestaria em carne humana. No lodo e no barro, isto que eu e você somos. O verso seguinte diz que a terra era sem forma e vazia. E aqui você sabe que a primeira coisa que ele diz é: haja luz. Então era plena e densa escuridão. Este era o planeta, desorganizado e tenebroso. Quando você se aprofunda no estudo da palavra, você vai encontrar que antes que Deus organizasse qualquer coisa aqui neste planeta, houve uma batalha no céu entre Miguel e seus anjos com um ser chamado Lúcifer, um anjo de luz que se rebelou. Se tornou prepotente, arrogante, vaidoso e tentou convencer e arrastou a terça parte dos anjos. É assim que está escrito ou não? Então você vai ver que houve uma batalha e estes seres espirituais foram precipitados nos abismos da escuridão. Então vieram exatamente para este lugar escuro, sombrio, aqui. E Deus tinha um projeto, e ele já tinha vencido a Satanás lá. Para onde ele veio? Para o planeta Terra. Deus disse: eu vou botar a vida lá na Terra. Eu vou vencer a ele lá. E vou mostrar que no barro, no lodo, na coisa mais insignificante, eu posso derrotá-lo. Isso é para mostrar a você o quanto Deus é maior do que Satanás. Então, ele vem e começa a se mover aqui e fazer as coisas aparecerem em ordem. Quando o diabo viu Deus se mover, separando águas, plantando, trazendo luz e trazendo vida ao planeta, ele disse: o que é que ele quer? O que é que ele vai fazer? Deus disse: eu vou fazer um homem conforme a minha imagem e semelhança. Vou criar um ser para governar o planeta, e através deste ser que eu vou fazer, partindo do pó da terra, lá do pó da terra, vai passar sobre você. Você não é nada. Então ele chama o homem à existência. Primeiro um ser espírito. Deus não fez primeiro um monte de barro. Primeiro ele fez um homem espírito. E ele colocou o homem em carne. Então, aqui você começa uma história. E parece que quando começou, vamos fazer uma comparação aqui. Quando começou esta luta, o diabo acertou o primeiro golpe. E lá foi a Eva, e lá foi Adão, e lá estava, parece que, o projeto de Deus no solo. Estes espíritos estavam aqui. E estes espíritos, agora, prestem atenção, eles passaram a ter domínio sobre toda a criação. A Bíblia diz que toda a criação ficou sujeita à vaidade. E você não pode pensar, quando a gente fala, eu quero minuciar isto aqui. Quando a gente fala em demônio, a gente fala em diabo, e nós lemos aqui: não dê lugar ao diabo, as pessoas pensam num bicho chifrudo, com um garfo na mão. E eu vou dizer para você o que é diabo. Diabo é vaidade, diabo é ira, diabo é mentira, diabo é falsidade, diabo é hipocrisia, viu? Diabo é luxúria, diabo é lascívia. Isso é diabo.
Então, quando você pensar em diabo, não pensa num bicho, não. E se estas coisas estão na sua vida, você sabe que não é Deus que está na sua vida, é diabo. E eu gosto disto porque, na verdade, quando a gente está estudando sobre o que é Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é uma natureza oposta a diabo, então, quando você pensa em Deus, você tem que pensar em fé, em virtude, em amor, em perdão, em graça, em misericórdia, em bondade, em equilíbrio. Porque você não pode pensar em Deus. Como é que é Deus? Hein? Deus se manifesta nestas coisas. E a prova que o diabo existe e se manifesta são nas coisas opostas. Estão me entendendo? Então prestem atenção aqui, que enquanto nós estamos falando sobre a necessidade de ter o Espírito Santo, nós estamos estudando paralelamente demonologia, que são demônios que atuam tanto no estado físico, no corpo, na mente e na alma das pessoas. Nesses 3 estágios. E você vai ver que o Espírito Santo também vem ao homem para atuar nesses 3 estágios. Deus quer habitar no seu corpo, quer que sua mente seja santa, seu espírito seja puro e a sua alma seja o produto vindo de Deus. Amém? Esteja lá. Então vamos voltar aqui. Você sabe, tanto quanto eu, que os demônios se manifestaram aqui na terra e eles vieram, e desde que derrubaram a raça humana, tudo ficou sobre o seu controle. Ele é um posseiro, ele não tem título de propriedade da terra. Ele usurpou isso aqui por consequência, abafou o ser humano e então disse: isso aqui agora está sob o meu domínio. E você vê que eu não estou isolando um pensamento, porque quando Jesus veio à terra, ele próprio veio a Jesus e disse: tudo isto te dou se prostrado me adorares. Ele tinha e tem o controle tinha o controle sobre todas as coisas, inclusive sobre o mundo invisível, porque todo homem vindo de Adão se tornou um pecador. E então ele mantinha o pé no pescoço da raça humana e dominava, e quando o homem morria, estava sobre o seu domínio. Você observa na Bíblia que o Antigo Testamento está cheio de proibições de invocação do Espírito dos mortos, porque eles vinham. Hoje não vem, porque Cristo na sua morte foi ao inferno, tomou as chaves da morte, da sepultura e do inferno, levou o cativo ao cativeiro, e você pode olhar no Novo Testamento que não há uma só proibição da invocação do Espírito dos mortos, porque eles não mais vêm. E hoje quem vem nos centros espíritas por aí é Satanás. Paulo disse: o espírito que agora opera nos filhos da desobediência é este. Os mortos não podem fazer comunicação com os vivos, desde que Cristo rompeu e pagou a dívida da humanidade. Mas você percebe que a luta parece que foi favorável a Satanás, porque o Elohim se colocou aqui, colocou um homem aqui e ele derrubou o homem. E daqui um pouquinho você pode pegar a história de todos os homens, a Bíblia diz assim, sem exceção: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos é todos, sem exceção. Então, o homem nasceu assim, nesta condição. Aí você pega um José, que é a figura da perfeição, mas daqui um pouquinho dá um deslize numa mentira. Você pega um Abraão, que é o pai da fé, mas daqui um pouquinho você vai vê-lo apostatado e vai vê-lo mentindo. Você pega um Isaac da mesma maneira, você pega um Jacó, você pega um Davi em adultério e matando, você vai pegando um Elias, que era um homem corajoso, mas daqui um pouquinho estava com medo da Jezabel e correndo. E você olha a vida de todos eles, vem fracassando, e parece que o diabo ia ter um êxito muito grande, uma vitória muito grande, e estava sorrindo. Mas daqui um pouquinho nasceu um, que não foi produto do encontro
de José com Maria. Não foi uma fornicação, não foi um ato espúrio, e nem mesmo através da legitimação do casamento, não foi vindo de um ato sexual. Ele nasceu, e quando ele nasceu, o diabo investiu contra ele, investiu pesado, disse: como eu derrubei Adão, vou tentar derrubá-lo. Ele não saiu da palavra. Amém? Ele disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele estava resistindo. Olha, aqui nós estamos estudando: não deis lugar ao diabo. O diabo explorou sua necessidade física, trabalhou na sua esfera física e disse: olha, transforme as pedras em pães porque você está com fome. Então você vai ver que no corpo humano, aqui do lado de fora, ele tentou minar a Jesus. Daqui um pouquinho ele o resistiu. Daí ele passou para o lado do espírito e disse: eu te dou tudo. Olha o que ele floreou na mente de Jesus. Deu um floreio na mente de Jesus, dizer assim: nossa, meus reinos, tudo vai estar sob o meu controle. Ele estava atacando o espírito, e lá mais adiante ele queria prender a alma. E a Bíblia diz claramente que Cristo foi tentado em tudo. Em tudo, mas sem pecado. Posso ouvir seu amém ou não? Ou você está dormindo? Ele estava sendo tentado. Então você vai ver que ele foi triunfando sobre todas as coisas, foi subindo, foi passando, e eu penso, quando eu estava ontem meditando, Cristo sozinho no Getsêmani, porque a Bíblia diz assim: Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e virtude, mas lá no Getsêmani, quando ele subiu o Monte das Oliveiras e foi para o Getsêmani, a unção o deixou. O próprio Deus disse: eu vou fazer com que você vença no barro. A palavra de Deus é infalível. A unção o deixou, e você vai ver que ele daqui um pouquinho vai dizer: pai, pai, por que me abandonaste? A unção, o próprio Espírito o afastou, e era um homem como eu e você. E ele agora teria que enfrentar, e enfrentou Pilatos, enfrentou Herodes, enfrentou Anás, enfrentou Caifás, enfrentou o Sinédrio, e enfrentou a Jerusalém, o mundo presente, e de frente a frente com o diabo. E ele foi vencendo aquelas etapas, foi passando, porque se isto não fosse assim, nós não teríamos oportunidade de vitória. Então ele foi lá, e todos os desafios, e apanhou, e puxaram a barba, e bateram na cara dele. Por isso eu quero dizer aqui que ninguém precisa voltar para casa fracassado, nem dizer: eu tenho esse temperamento, eu tenho isso, porque eu vou voltar nisso daqui um pouquinho, sabe? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não precisa disso. Aí eu sou assim mesmo, nada disso. Isto tudo são aberturas que nós cedemos a Satanás, ou, na linguagem de Pedro, na sua primeira carta, herdamos como tradição dos nossos pais. Geneticamente, lá dentro do corpo, um pai diabético põe um filho diabético. Uma mãe que morre de câncer deixa a herança genética para a filha também ser propensa a morrer de câncer. Um pai fumante deixa a herança genética para o filho ser fumante, porque ele vê o hábito do pai. Um mentiroso deixa para o filho o hábito da mentira. Eu estou falando agora já em demônios no estado espiritual, na formação do caráter que as pessoas têm. Um adúltero diz: meu avô era mulherengo, eu também sou mulherengo, e assim vai. E você pode prestar atenção que então isto, tanto no lado do físico como na parte espiritual,
Você vai ver demônios trabalhando, porque doença é diabo, e estas heranças que recebemos dos nossos pais, de temperamento, de maneira de criação, também são demônios, e que precisam ser tiradas da nossa vida. Quando se prega quebra de maldição, deveria pregar quebra de maldição lá no espírito, para deixar de ser mentiroso, deixar de ser safado, deixar de ser hipócrita, deixar de ser iracundo, deixar de ser trapaceiro, deixar de ser avarento, deixar de ser mulherengo, porque essas coisas são cortadas lá. E aí você então percebe aonde é que as pessoas estão. Quando Cristo veio, e ele tinha a natureza do Pai, ele herdou geneticamente. Isso é o que eu quero fixar aqui hoje de manhã, o que é o Espírito Santo. Quando ele tinha a herança do Pai, você vê que ele não deixou para mim e para você nenhuma sorte de doenças. Muito pelo contrário, as suas pisaduras traz a nós é saúde, não é doença. É verdade ou não é verdade? O seu sangue, ele é purificador, ele não veio manchar a sua vida. No seu espírito lá dentro, na sua alma, ele não trouxe raiz de amargura, ele não trouxe ódio, ele não trouxe vaidade, ele não trouxe presunção, ele não trouxe nenhuma dessas coisas em que a sociedade está metida. E quando ele está propondo a nós dar o Espírito Santo, ele está propondo passar para nós, sabe, a sua natureza. Do jeito que humanamente um pai deixa, ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu volto, eu vou dar minha natureza a cada um de vocês, e vou lançar fora da sua vida esta maldição dos demônios, e quero que você não dê lugar ao diabo. Isso é o que Paulo fala. Então vamos voltar aqui. Parece que o diabo começou ganhando. Adão, Elias, Moisés, e estava lá ganhando. Cada um cometeu suas falhas, os maiores homens. Mas Cristo nasceu, e nenhuma destas coisas o atingiu. Nem mulher, nem dinheiro, nem fama, nem glória, nenhuma dessas coisas atingia ele. Inclusive uma coisa que atinge muitos filhos hoje, e atinge os pais também, não atingiu Cristo. Ele não foi desobediente. Se você pensar que desobedecer seu pai, você tem Deus, você tem um capeta no seu lombo. Foi por isso que Jesus disse sempre que ele estava pronto a obedecer ao Pai. Não faça a minha, mas a tua vontade. Mas o pai tinha direção. O pai não era um banana, um boca aberta, um pamonha, que deixava o filho conduzi-lo. O pai era o guia, e o pai continua sendo o guia, e o pai quer dirigir sua vida. Quando você vê pais deixando os filhos dirigi-lo, você sabe que esta é uma herança de Satanás, porque a Bíblia nunca ensinou isso para você. Você está me ouvindo? Eu estou falando sobre duas esferas aqui do que é ter Espírito Santo, que não é pular e gritar. Não! Nós tivemos um culto excepcional quinta-feira à noite aqui, de irmãos que correram, que saltaram, que gritaram, que pularam aqui dentro. Que maravilha! Mas vamos olhar agora para o lado de dentro, porque eu quero dizer assim, do jeito que o irmão Branham falou, poder sem caráter é diabólico. É imitação de Satanás. Eu quero buscar lá dentro da sua alma o que é. Eu quero buscar, não, eu quero que você busque o que é que está dirigindo, comandando sua vida. Que espaço você tem para Deus e que espaço o diabo tem na sua vida. E eu quero cercá-lo e contar com a sua ajuda, que ele não fique em nenhum lugar na sua vida. Aonde você encontrar uma natureza de demônio, diga: saia daqui, Satanás!
E eu espero que o Espírito Santo, através da sua palavra, que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, encoste esse camarada na parede e o faça afugentar da vida das pessoas aqui nesta manhã. Não havia pecados em Cristo. A natureza dele era a natureza de Deus. E eu disse no culto de quinta-feira, já falei isso outras vezes, o diabo nunca podia imaginar. Por que será que Deus deu ao povo judeu 7 festas para celebrarem? Festa de grãos, festa de tabernáculos, hein? Ele não podia imaginar, porque o Velho Testamento era só sombra. Ele ficou olhando para a sombra, o que é? Eu já sei, porque o povo tem tendência materialista a dizer assim, não, sabe o que é? É para Deus. Deus quer que quando o primeiro grão da lavoura de trigo amadurecer o primeiro cacho, traga para que o sacerdote mova o molho, porque movendo o molho, trazendo primeiro para Deus, então Deus vai se agradar disto e vai abençoar toda a lavoura restante. Toda a lavoura restante. Pô, vai para ficar rico. Não, porque eu posso ler isto e é assim mesmo que Deus quer, mas você vai ver que existia por trás disto um propósito espiritual. Porque na verdade a lavoura estava verde e um cacho se despontou e amadureceu primeiro. E a lavoura estava toda em pecado e Cristo veio sem pecado. Foi o primeiro cacho que veio passando por cima e chegou à maturidade, mostrou o que é viver para Deus. E aquele cacho era trazido e Deus se agradava. E aí você para e diz, o primeiro Adão pecou e arrastou nós geneticamente para o mal. Mas não digo nem o segundo, porque a Bíblia não fala segundo, fala o último Adão. O último Adão, que é Cristo, veio e se despontou e disse, não é pecado, é perfeição. E aí ele se torna a primícia. E por causa do pecado de Adão, todos foram amaldiçoados, mas por causa da perfeição de Cristo, todos são abençoados. Então ele arrasta agora, deixando para os seus filhos não uma genética contaminada, mas deixa para nós agora a natureza da perfeição, da santificação, do repudio, do ódio pelas coisas erradas. E aquilo era a representação do Espírito Santo que se moveria no dia de Pentecostes. Amém? Amém? Então, mas vamos dar um passinho aqui atrás, porque eu cheguei aqui. Agora volte comigo. Quando o homem caiu, Satanás tinha domínio e ele passou. Escute bem o que eu vou dizer e limpe bem os ouvidos desta manhã. Ele passou a viver em corpos humanos. Quem faz uma mulher mostrar as pernas é aquele diabo que morava no corpo do gadareno. Ele só mudou de corpos, mas ele veio e mora ali. É o diabo, pode ser quem for, pode ser minha filha, mas ela tem um demônio chamado espírito de sensualidade, de prostituição que está vivendo na vida dela. E o irmão Branham disse, qualquer mulher que mostra seu joelho, ela tem um espírito de adultério em cima dela, porque uma mulher quer mostrar seu joelho para outros homens. Muito drástico. Já viu lá na Bíblia que um homem tinha 2.000 demônios? Já viu lá que a Maria Madalena tinha 7 demônios? E o irmão Branham, aqui na mensagem, perguntas e respostas sobre o Gênesis, ele falando sobre este episódio, ele diz assim, nós estamos numa escola e eu quero bater essa taxinha aqui e virar a ponta do prego. Veja, eles são demônios que uma vez existiram e entraram nas pessoas e lhes deram uma natureza. Jesus expulsou 7 deles de Maria Madalena. Olha o nome deles: orgulho,
jactância, imundície, depravação, vulgaridade, emulação e contenda. Esses espíritos foram feitos lá, quando Deus começou a formar o homem à sua própria imagem, criou estes seres sobrenaturais, esses espíritos. Então Deus os colocou o homem em carne, e eles vieram e fizeram moradas naquele homem. E preste atenção no que o irmão Branham está dizendo. E deram aos homens a natureza que eles possuem. Então essa natureza, sabe, de desejar o mal, Paulo disse assim, é terrena e diabólica. E nós estamos aqui, sabe, não é para dizer assim, demônio é longe de mim, e acariciando a mão dele, não. Nós queremos é soltar da mão dele. Nós queremos é vida limpa. Tem alguém aqui que quer sua vida limpa? Porque nós temos o hábito, porque igrejas ensinaram, e o mundo está ensinando, você levantar sua mão, se é parte da igreja, da mensagem. Você acha que o diabo só ficou na denominação, não entrou dentro da mensagem também, não? Você é muito inocente. Ele estava dentro da igreja primitiva. Tanto estava que tinha um homem lá que começou a viver com a madrasta dele, dentro da igreja. E Paulo chegou a dizer, não, aqui não é seu lugar não, eu vou te entregar para Satanás. É lá que é seu lugar. É na mão dele, você não quer ficar na mão dele? Então eu vou botar você na mão dele. Você quer ver uma vida suja sentada aqui dentro? Eu ponho você para onde você merece ir. Porque quando você olha para a realidade da Bíblia, nós estamos assentados aqui em lugares celestiais, mas se você pegar a Bíblia, estando Deus reunido com seus filhos, Satanás veio no meio deles. Se você nunca viu, Jesus olhou para os 12 discípulos e disse, vocês não querem ir? Aqui também tem um diabo. Era um chifrudo? Não, era um traidor. Para você entender que o espírito de traição é Satanás, que arquitetou um projeto. Oh, escute aqui! Quem projeta traição, seja lá de que forma for, seja para o casamento, seja para a vida do seu próximo, seja no negócio, demônio! E aí eu quero te perguntar, por que você quer dar lugar para o diabo? Judas deu por causa do dinheiro. Você vai ver que daqui um pouquinho ele estava vendo que o dinheiro não podia salvar a alma dele. Mais tarde você vai ver Pedro escrever na sua primeira carta, dizendo, não é ouro, não é prata. Não é este Deus mesquinho, barato, sem vergonha, sem caráter, que essas igrejas evangélicas andam pregando. Se você der dízimo e der oferta, e você fizer propósito e der dinheiro, você comprou a Deus. Isso é um Deus pobre, sem caráter. O Deus da Bíblia é o Deus que é dono do ouro e da prata, que não se move por essas coisas. Deus não está interessado nisso. E os pregadores são tão covardes porque eles sabem que se pregar para o povo a verdade, o povo vai embora. Porque eles fazem um trabalho associado com demônios. E depois vão para o púlpito e dizem, sai Satanás. Satanás sai da onde? O primeiro lugar que ele precisa sair é da vida dos pastores, não sai, dos padres não sai. Eles não querem, eles não dão lugar para Deus entrar. Então, eu vou voltar aqui. Os demônios vieram e entraram em corpos humanos e deram às pessoas o caráter que ela tem. E eu não sei que caráter é o teu, mas você deveria olhar no espelho agora
e dizer: eu não posso ser assim. Eu preciso ter uma personalidade só. Porque Deus não tem pessoas com duas caras. Espírito Santo é Espírito Santo dentro da igreja, e Espírito Santo dentro da sua casa, e Espírito Santo no seu trabalho, e Espírito Santo na sua escola, e Espírito Santo na avenida, onde você for, o caráter de Cristo deverá estar ali. Mas aqui na igreja, quietinho, com carinha de santo, ali fora manifesta outra coisa. O diabo te enganou também. Então ele entrou e formou a personalidade das pessoas. Vamos dar uma olhada um pouquinho, porque quando Paulo diz aqui, na carta aos Gálatas, interessante que eu ia falar, eu ia lá para Efésios primeiro, mas depois, quando eu olhei aqui, o vento passou a página da minha Bíblia e deixou nos Gálatas, então vamos falar Gálatas mesmo. Então vamos ler Gálatas, não foi eu que abri não, está aqui, mas eu vou ler então Gálatas. Nosso tema é não dê lugar ao diabo. E eu estou chamando para você porque é feio mentiroso, é feio ser iracundo, é feio ter duas personalidades. Isso é próprio para demônios que não tem caráter, que ele tem coragem de incentivar uma pessoa. Olha o incentivo de uma pessoa que nada, você não tem que obedecer seu pai nem sua mãe. Isso é bobagem, você é jovem, aproveita a vida, dê seu corpo, faça sexo, arranje filhos, daqui um pouquinho é só lágrimas e problemas. E ele não te mostrou onde é que ele ia te mandar, não. Portanto, quero dizer para as mocinhas, limpe o seu coração de sujeiras, deste exemplo que esta sociedade tem, que é dirigida pelo diabo. Você vai perder seu nome, você vai fazer pai e mãe chorar, você vai passar por momentos que você não precisa passar. Escute, por favor, não dê lugar ao diabo na sua existência. Não dê lugar ao diabo, não pense que você vai entrar numa coisa muito bonita, não, porque o diabo lá atrás ele tem tudo preparado para te trazer lágrimas. E eu sei que muitas pessoas que estão aqui sabem que isso é verdade. Que entraram num relacionamento extraconjugal e que arranjaram uma aventura, uma mulher ali fora, um homem ali, mas depois você vai ter que encarar aquilo ou diante do seu marido, ou diante da sociedade que uma bomba estoura, ou diante do próprio Deus, que você não pode passar com isso escondido. Por que termos duas personalidades? Vamos ler Gálatas. Você quer ver uma coisa? Só para você entender. Vamos ver. Vamos ler Gálatas desde o verso 16. 5:16. Gálatas 5:16, eu estou pegando porque eu não ia ler essa escritura agora, mas a Bíblia, o vento, passou a página dela aqui, então vamos começar por ela. Digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Aí você diz carne, mas a natureza carnal sua, ela foi herdada de Deus? Não, a natureza carnal, ela é produto deste ser que entrou em Adão e deu geneticamente. Tenho certeza disso que estou falando. O primeiro Adão deu geneticamente esta deformação em que a sociedade está vivendo, inclusive toda a consequência de doença é produto daquele ato desorientado. A desorganização do planeta vem deste fato, mas a organização do planeta vem que Cristo vem para redimir sua noiva. Amém? A organização da sua saúde vem com Cristo, porque Ele não deixou nenhuma doença para nós e não deixou nenhuma tristeza, nenhuma dor, nenhum mau sofrimento. Eu estou aqui interessado em pregar a restauração do reino de Deus, que Cristo veio promover para os seres humanos e repudiar as obras infrutuosas das trevas, que é produto de Satanás, em que a sociedade está metida. Digo, porém, andai em espírito e não
cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis, isto é, Deus e Satanás. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque a lei só veio por causa do pecado. A lei não veio por causa da santidade, foi por causa do pecado. Vamos ver? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Preste atenção aqui. As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, demônio. Demônio ou não é demônio? Então não dê lugar ao diabo. Inimizades. Meu Deus do céu. Quando é que inimizade foi de Deus? Por que você dá lugar para o diabo? Para discutir, para brigar, para ter algum inimigo. Inimizade nunca foi Deus. Inimizade é demônio. Você acha que Deus colocaria você contra alguém, inimigo de alguém? Com desejo que o mal atingisse alguém? Não, diga aí, diga. Eu ouvi 2 ou 3 pessoas. Você acha que inimizade é Deus ou é demônio? Então por que você alimenta isso? Quero perguntar, estamos dispostos a chutar demônios da nosso caminho para fora? Prostituição, manifesta as quais são prostituição, impureza, lascívia. Prostituição, impureza, coração sujo. Lascívia, eu falei quinta-feira à noite aqui. E mostrei para minha esposa ontem. O André fez uma assinatura da revista Veja. Toda semana chega uma atriz na última capa. Cada dia ela faz um jeito com a boca. O que ela quer? Você vê irmãzinhas fazendo a mesma coisa nas fotografias dela, para ser bem sensual. Com os lábios assim, como que dizendo, morde, beija. Aqui, ó. Você não está vendo? Vestidinhos bem feitinhos, rodeando o corpinho. Capetinha, demôniozinho, sensual. Quer mostrar seu corpo que você é sensual? As voltinhas do seu corpo? Quer mostrar? Capeta. Isto é lascívia. Pega lá o seu dicionário e veja o que é essa sensualidade que está sendo exposta. Inclusive dos sapatos de salto alto, que é para empinar o bumbum e estufar o peito em cima dos homens. Idolatria. Idolatria é tudo que você coloca entre você e Deus. Está na frente de Deus, é idolatria. Pode ser seu carro, pode ser sua casa. Inclusive muitos filhos, muitos pais deveriam quebrar este vasozinho de ídolo aqui hoje de manhã. Filhos que são idolatrados. Dinheiro. Tudo que você colocar na frente de Deus na sua vida é um ídolo. Deus deve ser o primeiro lugar na nossa vida. Pois bem, feitiçarias, inimizades, porfias, puxa para lá e puxa para cá, e medindo força, competindo, emulações, sou mais alto, iras, presta atenção, porque essas palavras não são minhas, são palavras do Espírito Santo. Iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, preste atenção, que os que cometem tal coisa vão para o inferno. Para onde
Eu estou dizendo, não, mas a Bíblia não diz que vai para o inferno, diz não herdarão o reino de Deus, vai para onde? Aí adianta você estar sentado aqui com esta natureza velha, com esses velhos demônios, e aí você sabe por que é que tem crentes que passam 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos dentro da igreja, da mesma maneira não sai do atoleiro de jeito nenhum, é naquele mesmo lugar, eu sou assim, eu não consigo mudar, eu já pensei, sabe o que é? Ele está lá agarrado com aqueles velhos demônios na vida dele. Mas Cristo disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tira isto, como é que vai me libertar? Vai depender da sua vontade lá de dentro, de gritar, como nós vimos aqui no domingo passado, de gritar, Deus, tira estes demônios do meu caminho. Ou você está satisfeito com a personalidade que você tem? Vamos mais um pouquinho? Os que cometem tal coisas não herdarão o reino do céu. Agora veja o que é Deus aqui, o Espírito. Ó. Estamos falando de Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é... Como é que é? Jesus disse, pelos frutos se conhece a árvore. Quer saber que Espírito está dirigindo sua vida? Olha os frutos que você está dando. Não adianta dizer, sou do tabernáculo, sou da mensagem, carrega a Bíblia. Olha os frutos que você está dando. Você vai entender que Espírito está dirigindo sua vida, porque você vai ver isso. Vamos aqui mais um pouquinho. Mas os frutos do Espírito é caridade, amor. Amor é tudo sofre, tudo crê, tudo espera, é paciente, não se exaspera, né? Amor, né? Ora, intercede, perdoa, isso é amor. Não deseja o mal, não deseja o mal, nem para aquele que te faz o mal. Espera aí um pouquinho. Amor começa assim: caridade, gozo, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quanto a estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros, encaminhai o tal com espírito de mansidão. Agora sim, vamos voltar para Efésios. Agora a gente segue um pouquinho. Vamos lá, aonde nós começamos o culto. Enquanto você abre a Bíblia em Efésios 4, sabe, o povo precisa ouvir mensagens que limpe lá de dentro deles estas raízes, ou a igreja vai ficando contaminada, sabe, e acomodando certas coisas aí, sabe, em nome de quê? Nós temos que... Eu estou querendo uma vida limpa, e eu estou querendo ir para o céu. Você quer uma vida limpa ou quer uma vida suja? Quer ir para o céu? No céu não entra sujeira. Depois eu vou ler. Vamos ler aqui, Efésios 4. Veja só a preocupação do apóstolo. Vamos começar lá atrás. Eu já li isso aqui. Vamos começar no verso 20. Mas vós não aprendestes assim de Cristo. Vamos verso 17. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Então não existe mais limite para nada. Erro está liberado. Não aprendestes assim de Cristo, se é que tendes ouvido
e nele foste ensinado, porque o Espírito Santo vem para te ensinar a verdade. Como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas suas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Pelo que deixai a mentira, falai a verdade. Mentira é diabo. São João 8,44, diabo é o pai da mentira. Falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Será que você pode sofrer um momento de ira e conseguir frear sua língua e refrear seu sentido e não falar? Eu não aguento, pastor. Quando eu vi, eu já falei. Por que você não pede para Deus? Se você não dá conta, eu te dou um remédio aqui nesta manhã, eficaz contra isso. Aqui, ó, está aqui no Salmos 142, se não estou equivocado. Eu não marquei e às vezes a mente falha, mas... Não. Aonde está agora, hein? Um minuto só e eu te dou aqui. Cadê, hein? O salmista orando e pedindo para Deus botar uma guarda na boca dele. 143? Hã? 141, verso 3. Põe, Senhor, uma guarda na minha boca. Você não tem coragem de pedir? Na hora que vem aquele momento, tem uma guarda lá, tem anjos guardando sua boca para não abrir e não virar uma, sabe? Ai, falou, pronto. Instinto de você estourar. Aí você refreia, passa aquilo, deixa passar o momento, depois chama o filho, chama a mulher, chama o marido, chama o vizinho, senta, conversa. Não houve briga, não houve discussão, o diabo ficou envergonhado. Tem alguém aí que quer levantar a mão aí e dizer: põe, Senhor, uma guarda na minha boca. Mas não esqueça disso que você orou, não. Não esqueça, não, creia na sua oração. Creia na sua oração. Quer orar, quer fechar os olhos, você mesmo orar e falar para Deus. Para não esquecer que você orou. Feche os seus olhos aí. Se você der vontade de gritar, grite. Se você quer cochichar, cochiche. Mas não deixa de orar, não. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 27, não deis lugar ao diabo. Olha onde Paulo estava dizendo, dá lugar ao diabo. Na mentira, na ira, na prostituição, na idolatria, na lascívia. Não dê lugar para o diabo na sua vida, não. Você está achando que isso é fanatismo? Não, é diabo. E te enganou. Olha só a posição, é assim que não se dá lugar ao diabo. Quem furtava, não furte mais, roubar também é diabo. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação e que dê graça aos que os ouvem. Então você sabe que aquilo que sai da sua boca que é torpe é diabo também. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda
Amargura. Ai, meu Deus do céu, amargura. Amargura. Isso é a coisa mais comum você encontrar na vida de pessoas que tem uma gavetinha para guardar recibos. Fulano fez isso comigo há tantos anos atrás, ele não foi capaz de rasgar aquele mal e dizer, passou, fica lá. Estou lembrado que quando nós casamos, você falou isso para mim. Estou lembrado, viu? A gavetinha está cheia de recibo lá. Estou lembrado daquele dia que você me tratou mal. Aí, guarda do patrão, guarda do empregado, guarda do vizinho. Você quer ver uma coisa? Então escute o que eu estou dizendo. O que é a amargura? A amargura é demônio. O irmão Branham diz assim, raiz de amargura tirará o Espírito Santo da sua vida. Guarde do irmão Marcos, guarde do irmão Elias, guarde do irmão César, guarde do irmão Antônio, guarde aí uma raizinha aí dentro, e depois levante sua mão e pule. Eu vou dizer, você está pulando aí, mas é diabo que está te incentivando a pular. Eu não posso ser contra a palavra e dizer que sou cheio do Espírito Santo. Vou voltar. Não des lugar ao diabo. Toda amargura, fora. Vamos dizer, fora. Ira. Hã? Cólera. Mas cólera não é essa que é da diarreia, não, viu? Cólera é sentimento. Gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada dentre vós. Viu? Malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Olha, aí ele continua, mais aqui embaixo, andai em amor, no verso capítulo 5. Sede imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição, toda impureza, avareza, meu Deus. Tem marido que dá um par de sandália para a mulher, ele passa o ano todinho falando que deu. Já te dei uma sandália. Eu te dou comida todo dia. Desgraçados, o que você casou? Miserável, avarento. Casou para quê? Você não tem coragem de dar comida para uma mulher que você vai reclamar? Eu estou dizendo desgraçado porque não tem graça. Miserável é porque vive na miséria. É tão miserável que o avarento é assim. Ele é avarento porque ele acha que todo mundo é igual a ele. Come a unha porque não come a unha porque dói. Assim, avarento. E a Bíblia diz que o avarento e o feiticeiro, tanto faz você ser avarento como ser comedor de galinha preta. Lá na encruzilhada, para Deus é a mesma coisa. Avarento e feiticeiro, diante de Deus, tem o mesmo nível. Não dá para a mulher, sabe, tudo que faz é reclamando. E quando traz o de Deus também, vem assim, mas eu vou lá, vai levar meu dízimo, mas é muito grande. Assim, vou dar nada. Se eu der o dízimo lá, acho que é isso. Daqui um pouco o pastor está de carro novo, não sei mais o que é a igreja. Engraçado. E a vida assim, ó. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Nem ainda se nomeio entre vós como convém a santos. Ó, nem torpezas, meu amigo. Nem parvoices, nem chocarrices. Brincadeiras excessivas também. Risaiadas sem fim. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, olha aí, ó,
ou avarento, o qual é idólatra. Tem herança no reino dos céus e de Deus. Vai para onde então? Hã? Não tem herança no reino de Deus, vai para onde? Não, vai ficar no purgatório. Não, é para o inferno mesmo. Não tem purgatório, não. Isso é conversa de católico. É para lá, porque é para lá que foi lugar preparado para o diabo e seus seguidores, seus anjos. Aqueles que seguem estes instintos. Então, eu queria nesta manhã dizer a vocês, todos aqui, olha, se você notar a sequência do capítulo 5, Paulo vai falar sobre marido e mulher. Escute aqui. Se você tem um marido que é dirigido por Deus, que tem o Espírito Santo na vida dele, que ele não é um avarento, ele não é um bruto, ele não é um estúpido, e ele vier e disser para você, não faça tal coisa, e você fizer, você pode pular para mim, falar a língua estranha, ter cabelo comprido e o vestido arrastando no chão. Eu vou dizer para você que você quebrou a palavra, que você não está correto com Deus, que você deu lugar para o diabo na sua vida. Você me ouviu, irmã? Agora, marido, se você tem uma mulher, sabe, que te obedece, que te honra, e você pisa em cima dela e humilha ela, e você trata mal sua esposa, você pode fazer o que você quiser, dar salto para cima, para baixo, camboleta, falar a língua, eu vou dizer para você, sai dele, Satanás! Está quebrando o que a Bíblia diz. Eu estou continuando com a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Porque você parece assim, que Paulo está falando assim, sabe o que? Assim, vou encher um pouquinho de linguiça aqui. Mas não, é o Espírito Santo falando. Ele vem assim, agora o que está faltando é isso, homens equilibrados, mulheres equilibradas. Homens com a vida cheia do Espírito Santo e mulheres com a vida cheia do Espírito Santo. Aí você passa para o trato familiar. Um filho, uma filha que desobedece um pai e uma mãe que tem o Espírito Santo, ele plantou. Mais cedo ou mais tarde ele vai colher. Ele vai chorar, ele vai lamentar, ele vai urrar. Eu estou aqui com a Bíblia, que na sequência do verso 22, mulheres, sujeitai aos vossos maridos como ao Senhor. E uma irmã perguntou para o irmão Branham, como é que eu devo fazer para melhorar o meu relacionamento com Deus? Ele virou para ela e disse, obedeça a seu marido. Acabou, só isso. Seu marido não está? Seu marido falou com você? Seu marido não é um desequilibrado, não é um avarento, não é um bruto, não é um estúpido. É um homem que ora, é um homem que está buscando a presença de Deus. E você está fazendo o quê? Quer desobedecer ele? Então vá. Estou falando do mesmo modo. Aí vem, quando Paulo termina de falar sobre marido e mulher, ele vira para os filhos. Diz, filhos, mas tem pai que provoca os filhos a ser desobedientes. Paciência. Paciência. Eu poderia ter todo o dinheiro do mundo. Se um filho viesse para mim e disse, me dá uma moto, pai. Eu disse, não dou não, meu filho. Te dou um carro, mas uma moto eu não dou. Não dou. Não vou. Não vou porque eu já vi tanto caso desse aí. Não tem porquê. Não, mas, sabe, não tem porquê. Não tem porquê. Tem não. Tem não, viu, Viviane? Se o Iquias me obedecesse, ele não estava de moto, não. Tem 3 menininhos para criar aí.
sem necessidade nenhuma. Por que filhos querem passar por cima da palavra dos pais, hein? E por que os pais permitem tais coisas? Por que pais financiam filhos para a perdição? Por que você não aprende a dizer não para o seu filho? Não precisa de ouvir não da sua boca. Não dá certo, não pode. Para economizar gasolina, você tem que andar de moto? Será que você não dá conta de pagar a gasolina? Quem não dá, eu vou respeitar, sabe? Quem não dá conta de manter, porque... Mas é um perigo, é uma coisa que coloca em risco você... Meu Deus do céu, eu não sei nem o que falar. Agora, o que é honrar pai e mãe, hein? Porque a Bíblia diz assim, ó, vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais do Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. Aí você está vendo tanto filho fazendo pai e mãe chorar e pensa que vai ser bem sucedido. Pensa que vai ser bem sucedido. Filho fazendo pai e mãe chorar. Filho passando vergonha de pai e mãe. Tem como? Você acha que Deus vai botar a mão? E eu vou dizer para vocês, chega um momento que você vai ver que as coisas viram de cabeça para baixo. Mas daqui um pouquinho disse, vós pais, não provoqueis a ira em vossos filhos, mas criai-os na doutrina, na admoestação do Senhor. Aí depois vem para os empregados, você não pode ser injusto com eles, você não pode ser injusto com o seu patrão, nem como o salário do seu empregado, nem como a hora de serviço do seu patrão, porque Deus não está nisso. Eu tenho certeza que nós precisamos do Espírito Santo da nossa vida. Eu tenho certeza que estes tratos e coisas velhas precisam ser tirados e afastados de nós. Amém? Amém? Vamos ficar em pé. Tem uma pergunta de um irmão aqui. Era para ter respondido no início, passou. Qual é a diferença entre a igreja e a noiva de Cristo? Diferença entre a igreja e a noiva. A noiva é tirada de dentro da igreja. Pega o exemplo, Israel era uma nação dentro do Egito. Ali havia duas nações, Egito, os egípcios e os israelenses. Então, Deus chamou os israelitas de dentro do Egito. Então, saiu uma nação de dentro de outra nação. A igreja é todo aquele que diz, que professa cristianismo, mas a noiva é tirada de dentro da igreja. É aquilo de muitos chamados e poucos escolhidos. A noiva são aqueles que têm seus nomes no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Eles são tirados de dentro de todo o sistema religioso do mundo para fazer o corpo místico de Jesus Cristo. Esta é a diferença. Tem uma coisa que chegou aqui agora. O irmão Rafael Algemiro vai se batizar hoje após o culto. Cadê o irmão Rafael? Ah, está ali. Deus abençoe, irmão Rafael. Queria pedir para você fechar os seus olhos agora.
escute esta palavra. Não deis lugar ao diabo. Eu não sei nada sobre sua vida. Eu não tenho ido à casa das pessoas. Pergunto, na casa de quem eu tenho ido? Não vou para que quando eu pregar uma mensagem como esta, você não pensar, é porque ele foi lá em casa e viu as coisas como estão. Os diáconos fazem suas visitas, visitam os irmãos, ajudam no que podem, naquilo que não podem, transferem para mim. Mas eu quero dizer hoje de manhã para você, ao invés de você sair machucado, ofendido daqui, por que você não diz não para Satanás hoje de manhã? Há iras, há invejas, há inimizades, há porfia, há idolatria, há avareza. Há uma personalidade dupla de você sorrir na frente e falar mal pelas costas. Há hipocrisia na sua vida. Há sentimentos impuros, de vontade de arranjar um namoradinho ou uma namoradinha ali. Você vai arranjar, mas você vai chorar, que você vai ver que diabo é ruim. Ele no primeiro momento aparenta trazer felicidade, mas vai trazer lágrimas, tanto para você como para a sua família. E os pais precisam aprender, porque há pais que financiam os seus filhos para o mal. Está vendo que não tem conversão? Adianta, dê um carro de presente para ele ir para a rua, te dar dor de cabeça mais tarde. Pois você vai orar e dizer, tá ruim, mas por quê? Quem foi que fez? Aí deixa a sua filhinha sair, viu, passear, ir para a casa das coleguinhas, lá depois você vai ver, quando aparecer uma barriguinha, você vai dizer, ai, o que eu fiz? Precisamos estar conscientes disso. Os pais, Deus não vai cobrar nem mesmo, sabe, a menos que seja um ato de hipocrisia, de você mandar uma filha para a escola e ela ir para um motel. E você está confiado que ela está fazendo uma coisa. Mas há tantos pais e mães boca aberta, que fazem vista grossa e que não estão vendo nada que está acontecendo. Escuta aqui, queria perguntar de coração, quantos gostariam de olhar para Jesus e dizer, tira estas coisas que eu sei, você sabe, tira estas coisas erradas da minha vida, eu não quero isso não, nem quero voltar para casa com o coração cheio de amargura, nem de inveja, nem de ira. Vamos, eu quero saber quantos querem olhar para Jesus. Tira esta impureza do meu coração. Ponha sentimentos por você, vai ver o quanto é bom ser limpo e puro de coração. Como é bom amar, como é bom ser obediente. Como é bom você ser limpo e puro, ter um nome que o seu marido te deu. Como ter uma mulher que te ama. E você não aproveita disto para humilhar, para pisar, para pensar que é o machão. Seus filhos, mas como é bom ter uma família, viver em paz. Escuta, para que você quer problemas e lágrimas? Por que você quer? Ou eu pergunto para os filhos, por que você quer dar trabalho e desgosto para o seu pai, para sua mãe?
Por que você não diz hoje: vai-te da minha vida, Satanás? Você tem coragem não de dizer: sai do meu caminho, Satanás? Tem muita gente que tem coragem de expulsar demônio dos filhos da mulher, mas não tem coragem de expulsar da vida dele, não. Expulsa da sua. Sai da minha vida, sai do meu caminho. Eu não quero nada com você, não. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Será que tem alguém aqui que tem coragem de olhar para a face do Senhor nesta manhã? Olhar bem para Ele e dizer: entra na minha vida, Senhor. Me dê tua paz, me dê teu amor. Me faça manso, humilde, temperante. Você tem coragem de abrir sua boca aí? Por que você tem coragem de responder, de brigar, e na hora de falar com Deus você não tem? Hein? Abra sua boca aí, vamos ver. Você não fala para sua mulher e para os seus filhos desse jeito. Fala para Deus: entra na minha vida, eu te quero tanto. Quero tanto sair daqui diferente hoje de manhã. Quero levar para minha casa a paz. Quero levar o teu Espírito para dirigir a minha vida, Senhor. Quando preguei quinta-feira, falei sobre a seta da libertação. Por que você não repete isso 5, 6, 7, 10 vezes? Fala uma vez e fecha a boca, parece que está fazendo favor. Será que tem desejo no teu coração de mudança, de ser manso, de ser limpo, de ser verdadeiro, de ser puro? De ter um lar, de ter uma família, de ter Deus. De ser salvo, de ir para o céu, de ter vida eterna. Tem isso no seu coração? Fale alto aí pelo menos umas 10 vezes: entra na minha vida, Senhor. Fala pelo menos umas 10 vezes: entra na minha vida, Senhor. Entra na minha vida, Senhor, entra. Entra na minha vida, Senhor, entra na minha vida, entra, Senhor. Entra na minha vida, não deixa eu ir para casa do mesmo jeito, não. Entra na minha vida, Senhor, aqui nesta manhã. Vê se você tem coragem de dar um grito aí: entra na minha vida, Senhor. Entra na minha vida, Senhor. Entra na vida do povo. Põe a Satanás fora. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Diga: no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Entra na minha vida, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Me dê teu Espírito nesta manhã. No nome de Jesus, faça o meu coração ser limpo e verdadeiro. Troca esta natureza em nome de Jesus. No 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 nome de Jesus.
Será que você agora pode deixar de repetir o que eu disse para você falar? E você, com as suas palavras, dizer o que você quiser dizer para Deus. O que você quiser dizer. Para nós terminarmos o culto e irmos embora. Senhor, desvia o mal, afasta esses demônios dos lares, das vidas, das personalidades, das pessoas, Senhor. Dê a eles um caráter de Cristo, santo, puro, equilibrado, limpo, verdadeiro, sem ira, sem contenda, sem brutalidades, sem porfia, sem inveja, sem maledicência, sem prostituição. Dá o teu Espírito Santo a todos nós aqui nesta manhã. Nós queremos este Espírito de Cristo em nossas vidas, andar e ser tua representação, ser teus imitadores aqui na terra, Senhor. Em nome de Jesus, tu já vencestes a Satanás por nós, e nós te agradecemos por isso nesta manhã. E agora pedimos pelos lares, pelas famílias, pelos que estão doentes, pelos aflitos, pelos necessitados, pelos que estão fracos na fé, que sejam levantados pelo poder do nome de Jesus nesta hora. Nós te pedimos em favor de todos aqueles que solicitam nossas orações, aqui e ao redor da terra pela internet, Senhor. Abençoe os lares, entra nos lares e na vida das pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Nós oramos pela família do pastor Wilmer nesta hora, Pai. Que este Espírito Consolador dê força para eles suportarem este momento, Pai. Passarem por esta hora sombria, Pai. Ajuda todos nós, em nome de Jesus. Que esta semana livra-nos do mal, Senhor. Que os demônios sejam afastados da porta das nossas casas. Guarda-nos debaixo das tuas asas, Senhor. Livra-nos de todas as ações de Satanás. Pois assim pedimos em nome de Jesus, teu Filho. Amém, Senhor. Amém. Glória. Estava ontem de manhã aqui orando, e li estes salmos, e aquilo falou tanto ao meu coração. Depois eu recebi essa notícia tão chocante do irmão Wilmer, que não sei como a gente sobrevive. Mas olha, de coração, o que Deus deseja para todos os lares e famílias. Salmo 144. É Ele que dá vitória aos reis e livra Davi, seu servo, da espada maligna. Verso 10. Verso 11. Livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade e cuja mão direita é destra de iniquidade. Para que vossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. Fiquei pensando sobre o desejo de Deus de ver uma família e os filhos sendo prazer para os pais. Para que as vossas filhas sejam como pedras de esquinas lavradas, como colunas de um palácio. Não é moça que vive fazendo pai e mãe chorar, dando desgosto, prostituição, desobediente. Não é cascalho, é pedra de esquina. Esse era o desejo de Deus, expressado através do salmista. Para que as vossas despensas se encham de todo o provimento,
Deus não quer você vivendo em miséria. Para que o vosso gado produzam milhares e dezenas de milhares nas vossas ruas. Para que vossos bois sejam fortes para o trabalho. Escuta só para você ver o que Deus quer. Para que não haja assaltos. Deus não gostaria de ver uma cidade tão violenta como esta. Assaltos, nem saídas, nem clamores, gente chorando, desastres nas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Que estas bênçãos estejam sobre vosso lar. Que Deus te livre de ladrões, de salteadores, de acidentes. Que os seus filhos te dê prazer, só alegria. Que o seu celeiro seja cheio. E tudo que você fizer prospere. Que Deus console o seu coração e ajude a sua alma. Se há alguém aqui nos visitando nesta manhã que precisa de um acerto de vida com Deus, mudar de vida, mudar o caráter, mudar a personalidade, acerte com Deus. Venha assistir os cultos, venha ser batizados e Deus te abençoe. Dê um abraço na sua irmã, no seu irmão e diga: foi bom te ver aqui na casa de Deus nesta manhã. Vem, Espírito de Deus, vem me ajudar. Não quero mais olhar para trás. Vem me guiar, renova-me, santifica-me, com teu poder transborda-me, ó Senhor. Doce Espírito, como eu te amo, és meu amigo, vives comigo. Doce Espírito, fonte de amor, toda a minha vida consagro a ti, Senhor. Vem, Espírito de Deus, vem me ajudar. O meu prazer é te servir, vem me consolar. Renova-me, renova-me, santifica-me, com teu poder transborda-me, ó Senhor. Doce Espírito, como eu te amo, és meu amigo, vives comigo. Doce Espírito, fonte de amor, toda a minha vida consagro a ti, Senhor.
doce Espírito, como eu te amo. És meu amigo, vives comigo. Doce Espírito, fonte de amor. Toda a minha vida consagro a ti, Senhor.